Olá, seja muito bem-vindo ao Pra Tudo Prosperar, um podcast que visa a valorização da boa cultura, do bom bate-papo, né, do resgate de valores. E é um prazer te ter aqui conosco sempre. Você que ainda não se inscreveu no canal, ativa o sininho, né, compartilha aí muito. Né? Nós temos aqui conteúdos assim bem relevantes para abençoar a sua vida. E hoje nós estamos assim com um tema maravilhoso, é um tema profundo e universal, né? Nós vamos falar sobre a maternidade e o legado. Em homenagem aí ao Dia das Mães, né, que já está chegando aí nessa semana. Então nós estamos com uma convidada muito especial, daqui a pouquinho a Hélida vai apresentá-la. E fica com a gente porque você vai se emocionar. Nós vamos ter aqui memórias, nós vamos ter valores e vai trazer uma vibe muito legal. E chama aí a sua mãe, né? Chama aí as mulheres da sua família, todo mundo. Eu creio que nós temos assim um momento muito especial para compartilhar com vocês. É isso aí. E hoje a honra é minha de estar introduzindo essa convidada nossa, uma amiga de longa data e que tem muito a acrescentar para nós hoje. Eu vou estar lendo aqui uma breve historiazinha dela para vocês conhecerem um pouquinho mais. Hoje a doutora Silvinha Lemos está conosco, graduada pela Universidade Federal de Goiás, especialista em odontologia estética, com mais de 20 anos de experiência. Fundadora e diretora da Clínica Spa Relancer, um centro multidisciplinar focado em oferecer o melhor serviço e conforto em seus tratamentos, se tornando referência do Brasil. Docente em saúde, pós-graduada no Instituto Albert Einstein, coach formada pelo Instituto Augusto Cury. Silvinha é esposa de Marcelo, mãe do Pablo, odontólogo, doutora Natália, médica, Beatriz, nutricionista e avó da Maria Vitória, de 8 anos. Além disso, ela é líder e fundadora do Grupo para Mulheres Curadas para Libertar. Seja bem-vinda, querida. Eu que agradeço esse convite tão especial. E ser entrevistada por amigos, gente, é bom, né? Gente que conhece a nossa história, né? É diferente. Então, a gente tem uma história, como você disse aí, né? Muito. Acho que uns 20 anos aí que a gente se conhece, né? Inclusive, assim, estar com você é sempre muito bom, né? E assim, a sua história de vida, a sua garra, a sua alegria, né? Sempre assim nos contagiou demais. Tanto é que refletiu até na vida do nosso filho, do Leandro Isaac, né? Desde pequenininho, ele... Vamos na tia Silvinha, né? A tia Silvinha é dentista. Eu não quero ser arquiteto, não. Eu quero ser dentista igual a tia Silvinha, né? E acabou que hoje ele já está aí meio dentista, né? No meio do curso, né? E assim, por influência sua, já é um legado que você... Que benção, eu vim para cá já pensando justamente nisso, falei assim, engraçado. Eu já tenho 9 cirurgiões dentistas, já na minha família bem próxima, de sobrinhos, cunhados, primos, tudo muito próximo. Né? Depois que eu fiz odontologia, vieram 9 e agora o Leandro Isaac 10. Então, sinal que você é inspiradora, né? Alguém assim, motivadora, né? É muito bom ter você como referência. Ele sempre fala. Ai, que bom. Eu vejo um menino muito abençoado e realmente ele vem trazendo um legado que não é só da profissão, né? Sim. Então, ele identificou com o estilo da gente trabalhada, do nosso espaço, dos nossos filhos. Então, a gente percebe que a missão dele, né, a forma dele pensar, a filosofia dele é a mesma parecida com a gente. Então, já é meio da família ali já. Não, com certeza, a gente fica muito grato. Silvinha, e a gente, assim, esse tema enche o nosso coração, né? A maternidade e o legado. A gente acredita assim, o que uma mulher, uma mãe pode deixar para o mundo, né, através dos seus filhos, né? E assim, vendo a sua história, assim, não poderia ser uma convidada que viesse assim, a calhar tão bem nesse tema, né? Pela sua história de vida, né? O que você busca, essa ousadia que você tem, o que você quer deixar para o mundo, né? E a gente sabe da sua história, começou lá de baixo, né? Muitos não conhecem, vão saber hoje um pouco da sua história. E hoje você tem a clínica, o Spa Relancer, né? Esse espaço de medicina integrada, né? Saúde integrada, saúde né? Integrada. Médicos, dentista, esteticista, nutricionista, né? Que é referência, né, para o Brasil, né? E eu creio que vocês atendem até gente de fora demais, né? Muitos. Então a gente quer que você conta aí o que levou, assim, coisas da infância que te trouxe até aqui. Bom, assim, quando eu imaginei em fazer odontologia, foi um pedido do meu pai.
Então, assim, eu sempre fui muito presente, aquela filha muito próxima, principalmente mais do meu pai, mais do que da minha mãe, aquela coisa, sempre parece que aquela coisa ali do pai influenciar um pouco mais. Porém, minha mãe sempre muito dócil, mas meu pai sempre ali direcionando, e ele falava que ele queria muito ter um filho, pelo menos um filho formado. Então, a gente vem de uma casinha de pau a pique. Olha só. Né? É uma casinha que vocês até conhecem. E essa história, ela é tão assim forte na nossa vida, porque quando eu via meu pai ali trabalhando na roça até tarde, acordando de madrugada para tirar aquele leite ali do curral, com barro até no joelho. Olha só. E eu via aquele empenho dele, quando chegava no final de semana, ele ia lá na cidade, né, em Iporá, comprar maçã pra gente, comprar as coisas. Então eu via que aquele dinheiro é praticamente só para comprar coisas pra gente. Aquilo eu prestava atenção demais nisso. Eu tinha meus 5, 6 anos, eu me lembro disso, né? Falava assim, nossa, mas o dinheiro que ele trabalha e depois ele reverte tudo para os filhos. E nisso eu vinha assim com a convicção muito forte que eu queria ajudá-los, desde criancinha. E quando eu fiquei adolescente, falou assim, olha, o Divininho, que é seu primo, fez odontologia, né? Que ele é filho, né, do irmão mais velho dele, de um dos irmãos mais velhos, e que ele tinha muito respeito por esse irmão, que criou meu pai, praticamente. Então, falou, ó, o Divininho se deu bem demais na vida, depois ele veio e ajudou os pais, aí ele me deu meio que uma dica, né? Vai que você forma. Visão, pega logo a dica. Meio que vai que você forma e você vem nos ajudar, né? Naquela hora é como se fosse assim, missão dada, missão cumprida. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio. Então, eu não sabia se isso era bom ou não, eu só obedeci. Sabe, obedeci e eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu tenho que fazer alguma coisa para voltar para ajudar meus pais. E assim foi. Depois nós saímos dentro daquela casinha de pau a pique. Eu vi mais os esforços deles. Aí nós fomos já para uma casa depois que eu tinha 12 anos de idade. Gente, isso é recente, porque eu sou novinha. Então, 12 anos. Com 12 anos de idade, eu não conhecia energia elétrica ainda. Então, eu não tinha telefone. Então, com 12 anos, era um gerador elétrico, né? Então, minha família, ela começou a ter um pouco mais de recurso a partir dos meus 12, 13 anos, que aí veio energia elétrica, aí veio uma casa já de tijolo, né? Não de casa de pau a pique. Ou seja, você foi forjada ali na simplicidade, naquela casa do oleiro mesmo, E é interessante, eu diria que foram os momentos mais felizes da minha vida, porque eu só lembro de um momento bom, gostoso, e eu só lembro de momentos assim que a gente ria muito, né? Tanto é que meu pai tem a casa de pau a pique. Ele tem do lado, ele coleciona até hoje. Né? Tem um documentário que chama Colecionador de Casa, que eu fiz questão de fazer para ele isso há uns 3 anos atrás. Então, ele tem a casa de pau a pique do lado da casa da adolescência que ele fez e do lado de uma casa que quando eu me formei, fui lá, falei assim, agora é hora de honrar meu pai e minha mãe. Então, antes de fazer qualquer coisa assim para mim, em termos assim, profissionais, uma clínica maior e tudo mais, eu pensei também já de fazer para eles, né? Certo. Paralelamente à minha casa, eu fui lá e já ajudei para fazer aquela casa deles. E essa, que inclusive... Eu ia falar agora. Inclusive, né? A arquiteta da casa. Isso. Lembra que eu falava assim, eu quero uma varanda de 6 metros de largura. Eu quero uma piscina, eu quero isso. Eu fui né? Lembra disso? E tinha espaço demais, né? E tinha espaço demais. E eu me lembro de algo que me chamou a atenção, que ele falou assim para mim. A gente já estava na casa da adolescência, só que essa casa já estava precisando de uma reforma. Falou assim, nós estamos fazendo uns tanques de peixe aqui, eu e sua mãe fizemos um curso lá de piscicultura na Embrapa, então nós vamos fazer uns peixes. Mas aquelas terras que nós estamos tirando, às vezes nós vamos deixar guardada aqui, quem sabe daqui 5 anos a gente consegue aterrado lá para a gente fazer uma casa. Falei, meu Deus, e aí a gente vende o peixe para fazer a casa. Falei, gente, mas que trem difícil. Vender o peixe, esperar isso tudo, meu Deus, vai que esse negócio não vai para frente, né? Falei, não. Aí eu tirei um financiamento no banco, cheguei para a Hélida, né? Você lembra? Hélida, vamos lá, vamos fazer esse projeto, correr e vamos fazer. Sim. E assim eu fiz praticamente sem recursos, né? E eu dediquei muito a fazer essa casa. Hoje é uma casa linda, né? Eu falo que condomínio perde. Exatamente. Né? Porque é uma casa linda. Então, eu já venho com essa questão, tanto é que
o Colecionador de Casa, o primeiro episódio chama, se eu não me engano, Ousadia, porque ele era muito ousado, ele era uma pessoa muito forte. Mas a terceira casa já chama Gratidão. Então, essa gratidão que eu tinha por eles ter feito para mim, que às vezes para muitos filhos é muito pouco, mas eu queria retribuir de uma forma assim, que surpreendesse. Isso te deu todo um gás, né? Muito. Para você lutar e estudar como você estudou. Então, assim, é interessante, eu entendo o seguinte, que quando Deus, ele te dá uma direção, como meu pai me deu, através do meu pai, falando, faça odontologia, mas eu não fui fazer odontologia porque eu gostava de odontologia, nem sabia o que era isso, né? Falei assim, não sabia de que forma que se eu ia gostar ou não da profissão. Ele só falou assim, o seu primo fez, ganhou dinheiro e ajudou os pais. Eu só tinha aquilo. Seu primo fez. Então, eu falei, esse negócio dá dinheiro. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim vai também. Dar certo. E eu não pensava em mim, eu pensava em ajudá-los. Eu pensava assim, não, então eu vou para essa profissão. E o generoso, tem um versículo na Bíblia que fala que o generoso prospera, né? E a prosperidade, eu não diria que é nem material, é a prosperidade que Deus me deu, é que eu sou apaixonada no que eu faço. Isso. Então, ele fez com que eu fosse apaixonada mesmo na minha profissão. Sem mesmo eu saber, é tipo Abraão, sabe? Vai que eu te mostrarei. Uhum. Vai que depois eu vou fazer você gostar. Começa e você vai ter a habilidade, você vai ter essa ousadia em fazer a odontologia da forma correta, né? De uma forma que muitos vão te conhecer do mundo inteiro. Então, Deus, ele deu a capacidade para mim depois que eu entrei no mar mesmo. Exatamente. E hoje você é considerada arquiteta do sorriso, arquiteta do sorriso. Em Goiás e no Brasil afora. Arquiteta do sorriso. Esse nome foram os pacientes que me deram, né? Que coisa linda, transformar as pessoas, né? O sorriso, né? Fala um pouquinho do sorriso, né? Então, quando nessa trajetória eu comecei a odontologia, logo eu vi que eu tinha esse dom que está dentro de mim. Leandro Isaac, mesmo filho de vocês, vê, né? Eu esculpindo lá. Quando eu termino de fazer uma escultura na mão livre, de resina, uma hora eu quero te levar para você ver. Sim. Eu falo assim, não tem lógica. Em 10 minutos eu esculpo de molar a molar, 12 dentes, coisa que qualquer professor, qualquer mestre vai fazer essa escultura com guias, com oclusão, tudo perfeito, com a anatomia correta. 2 dias, porque manda para um laboratório, o laboratório devolve. Essa habilidade realmente eu vejo assim, então eu falei, não, é o Espírito Santo. Não tem outra. Olha só. Não tem. Eu mesmo desconheço alguém que faça tão rápido e tão perfeito, né? Então eu falo assim, Deus me habilitou porque a minha intenção não era para minha vaidade própria, né? Tiago 14:12, né? Se eu não me engano, que fala que pedistes e pedistes mal. Não né? receber porque pedistes mal. Então eu pedi a Deus para me prosperar, para ajudar meus pais. E nisso ele fez com que os meus dons aparecessem. Então nisso ele fez com que ativasse o dom naquela área. Né? Porque falou assim, mas como é que ela quer ajudar o pai se ela não tiver dom para esse negócio, né? Uhum. Então, mas Deus foi tão generoso que ele me habilitou a ter esse dom. Silvina, o pessoal já está entrando na sua história, assim, mas a gente tem um momentinho aqui, o álbum de fotografia, né? Do nosso convidado, né? Uhum. Então, para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Da sua família lá, os seus pais, um pouco dos seus filhos. A gente vai colocar aqui algumas fotos, você pode comentar. Que graça. Então, essa foto me emociona. Aqui você e o pai, né? O seu Rosico. Isso me emociona, porque minha mãe, nesse dia, ficou muito emocionada. Isso aí foi um dia que a gente apresentou o documentário. Eu trouxe o pessoal de São Paulo, né, uma equipe grande, para fazer o documentário da vida deles, né? Só. Então, eles estavam vendo lá os episódios, né, da casinha de pau a pique. Então, a gente restaurou a casinha de pau a pique, a gente trouxe praticamente a originalidade dela toda, né? Nesse dia, ele fez rapadura, né, coisa que ele fazia para vender na feira. Então, ele emocionou demais. Eu fico emocionada. Aí nesse dia nós fizemos tipo pode deixar pode cair. Porque...
E nesse dia nós fizemos tipo sessão cinema. Tá vendo ali que na mão dela tem lá uma coisa. E aquilo lá tá com a... Assim, a pipoca aqui, né? Isso, a pipoca tá na mão deles, né? E tinha aí 150 pessoas, né? Que eu convidei, né? No Esparrilância para assistir. Tinha um telão grande. E eles estavam assim impressionados. Minha mãe estava emocionada de ver, né? É um filme, né? É um filme. Volta lá. Foi. Então, foi algo tão interessante que eu deixei para eles, né? Foi a história da vida deles, né? Então, a gente trouxe na memória deles coisas que aconteceram no passado. Fui buscar pessoas que... Honrar os pais é tudo de bom, né? Isso. E nesse dia eles ficaram emocionados, porque eles estavam vendo o documentário da casinha de pau a pique, logo depois tinha intervalo, vinha a casa da adolescência, depois a casa que eles moram hoje. Isso. Então eu acho que isso é honra, né? Honrar pai e mãe, né? A história da minha mãe. É o primeiro história... mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vivas, né? Longos anos sobre a face da Você terra. começou assim, falando assim, o legado para os filhos, né? Eu acho que não existe, para mim, nada mais valioso, nada mais rico na vida de um ser humano do que você ver seus filhos trilhando os caminhos do Senhor. Sim. Seja em qualquer área. Mas Deus foi muito generoso comigo, porque hoje meus filhos trabalham comigo num espaço onde a gente prega Cristo e eles têm a mesma filosofia. Eu não precisei de brigar, não precisei de forçar, mas eles carregaram essa filosofia porque viram o meu exemplo de honrar meu pai e minha mãe. Então, na medida que eu honrei meu pai e minha mãe, hoje eu vejo meus filhos me honrando. Então, isso é o que gera realmente esse efeito dominó. Sim. Se você quer ser honrado, você tem que mostrar para os seus filhos que você está honrando os seus pais, para que os seus filhos vejam essa honra, né, dos avós. Então, quando isso acontece, é óbvio que o seu filho vai honrar Silvinha, mas vocês, na frente né? a gente vai entrar mais nessa questão, porque essa questão da honra, né? Que os valores estão sendo perdidos, né? Total. Eu até falo que nós vamos fazer um podcast, uma reforma cultural, resgate de valores, Total. porque assim as famílias estão perdendo essa tradição. Por isso a gente faz questão de trazer uma história como a sua. Sim. Né? Tem mais fotos aí, não tem? Olha aí. Apresenta pra gente aí. Ah, então aqui meu Filhão. filho Pablo, que seguiu a carreira da mãe, odontólogo, né? Você deixa mais tranquilo na mão deles, né? Se precisar, Eu deixo tudo na mão dele. mas você já tá mais light, né? Aliás, ele pegou, né? O Pablo foi, assim, um Tomou primogênito posse, que ele não tomou posse da empresa, mas ele formou a Natália Beatriz. Então, né? Virou um sucessor, né? É um sucessor daquele que nos abraçou, que... não mexe com a minha mãe e com minhas irmãs, não, que mexeu comigo, né? Então, ele tem muito orgulho, né, de ver isso acontecendo. Quando eu chego para ele, assim, através do meu olhar, ele já sabe se eu tô triste, se eu tô alegre, ele sabe muito. Da mesma forma com as irmãs, né? Então, isso para mim não tem maior riqueza, né? Então, né? Não é dinheiro, Natália, não é doutora nada, né? Beatriz. Beatriz, né, nutricionista, Natália Dermato, e todos trabalham no Spa Lancer. E a última foto E ali. aqui, essa é meu xodó, minha Maria Vitória, minha netinha, né? Que linda, hein? Então, assim, graças a Deus. E você tá tendo uma experiência rara, né? Porque você ainda tem em vida sua mãe, 4 gerações, né? Sua mãe, você, a Natália e a Maria Vitória. Sim, sim. Há pouco tempo eu tinha minha avó também, né? Mas eu vejo que realmente isso nos enche, né? Achei lindo esse quadro, eu quero ele de presente, tá? não é? Pode deixar. Colocou, Ficou bonito, né? colocar na moldura. Mas assim, amei. os modelos ajudam bastante, né? Mas ó, um dos resgates de valores é a gente vê fotos, não é, Silvinha? Nossa, que Não delícia, era uma né? delícia, a gente chegava naquelas casas assim dos parentes, até meio sem assunto. Não é? A gente, vamos Pegava quebrar o monóculo. gelo. Exatamente. Monóculo. Vamos Pegava quebrar os o gelo, álbuns. traz as fotos. Traz as fotos, aí vai, vem um café. Mas esse resgate de valores, né? Então a família é isso, né? Resgatar os valores, né? Mesmo que muitas vezes eles tenham os percalços, né, nas famílias, mas eu acho que a união de mãe com filho, né, dos pais com os filhos, isso não pode perder. Às vezes pode ter até um divórcio, mas assim,
você não divorcia de filhos. Sim. Né? Verdade. Você não divorcia de filhos. Então, é uma pena que muitas vezes isso acontece nos lares, né? Mas eu acho que a nossa união, ela ficou muito mais firme, sabe? Quando houve... Os vales, né? Brotam as fontes, né? Os vales, exatamente. Então, assim, então, a gente fortalece se uniu demais. muito e hoje eu sei que a filosofia deles é manter família. Porque eles viram isso no meu pai e minha mãe, que passar por lutas, porque por mais que fala assim, mas vocês passaram pela casa de pau a pique e a casa da adolescência, que seu pai fez com muita luta, então eles são muito unidos. Nananina, não. Eu vi ali muitas discórdias, muitas vezes, mas assim, foi o casal que me mostrou que persistir num relacionamento vale a pena. Né? Eles já vão fazer 60 anos de casado, meu pai e minha mãe. Mas passar por lutas que eu pensava assim, não, agora se fosse eu aqui eu não dava conta. Mas eles me mostraram que é na maturidade, que é na perseverança que se mantém a família, né? Mas uma das coisas que eles mais me mostraram é que na união de filhos com os pais você se fortalece. Eu percebo que a base mais importante para você crescer profissionalmente, para você crescer emocionalmente, espiritualmente, é essa honra que você faz aos pais. Isso. Eu acho que não existe mais nada mais sólido do que você honrar pai e mãe. É como se fosse assim, um atestado que você precisa para você prosseguir na sua vida. Entende? Para Deus abrir portas, para Deus te honrar em todas as áreas, sabe? Sim. Os pais são aquela base que a gente tem, né? Por exemplo, que a gente chega um momento que a gente sai do ninho, né? E aí você vai enfrentar o mundão mesmo, né? Isso. Mas você pode ter certeza que a casa dos pais, né? Ela é sempre um lugar de refúgio, né? Lugar de refúgio. O pai fala assim, não deu certo aí não, vem pra cá. Né? Tá difícil a situação, vem pra cá, a gente põe mais água no feijão, aqui como 2, como 3, como 4, vem pra cá, né? É assim. Então o filho sabe onde poder voltar, né? Então isso é bem. E eu acho interessante que a mãe é aquela que acolhe, né? Igual a minha mãe. Todo mundo pode falar, mas menos, né? As pessoas, aliás, assim, os pais podem falar dos filhos, né? Os pais podem falar, a mãe Por pode falar por defeito, mas se alguém coloca defeito, ela não aceita de jeito nenhum. E minha mãe, essa galinha choca, né? O filho da coruja é o mais bonito pra ela, né? Ela é, exatamente. Então, minha mãe, ela realmente assim, é uma guerreira mesmo, sabe? Imagina uma mulher que vai com 17 anos para uma roça, para uma fazenda, e depois continua isso o tempo todo, até ver todos os filhos casados e tá lá até hoje e passando por lutas e tempestades, mas ela manteve o casamento. Então, isso mostra para mim que você tem que perseverar em praticamente todas as áreas, que seja profissional, que seja conjugal. E isso ela me mostrou e com o tempo eu fui aprendendo um pouco mais com ela, foi me lapidando. E eu acho que é isso que os meninos veem em mim. Né? Então é como se fosse um espelho, eu fosse um espelho de perseverança para eles. Em alguns momentos eu mostro o caminho para eles não andar o caminho que eu errei. Aqui eu sinalizo e vocês não andam por esse, mas esse aqui você anda. Então eles confiam, né, no que a gente fala, sabe? E do mesmo jeito que eu confiei na minha mãe. Então você pode observar que é uma coisa que puxa a outra. Exatamente. E uma coisa importante que você falou sobre a obediência, né? Obediência. A obediência é um princípio muito forte. Você foi ser odontóloga sem saber o que era ser odontóloga, né? Debaixo de uma palavra do seu pai. Debaixo de uma palavra. E Deus te honrou dessa forma, né? Que você depois pôde honrá-los. E agora seus filhos estão te honrando. Então a gente vê uma cadeia de bênçãos, né? Uma cadeia de bênçãos. Você honra seus pais, seus filhos vão te honrar. Isso é fato. Então, e assim, uma prova também que os princípios bíblicos funcionam, né? Funcionam. Quando a gente fala assim, tem resposta para tudo na Bíblia, às vezes as pessoas pensam assim, tá exagerando. Mas se a gente aplicar aquilo que está ali, os princípios que foram deixados para nós, a gente vê o resultado, a gente colhe os frutos, né? Sim, eu não tenho dúvida. E assim, a gente percebe na sua história essa colheita, né? Sim. Nesse momento agora você está colhendo, você está colhendo e está vendo seus filhos colherem, né? E assim, os seus pais estão assim mais assim, orgulhosos ainda por ver, né, os frutos, né, da filha, agora os netos. E isso não tem maior honra para um ser humano do que ver sua descendência, né? Sim. Até esses dias eu vi uma frase sobre isso, né? Falando, aliás, uma frase assim, né? São princípios até
de psicanálise mesmo, né? Que o ser humano, ele é considerado assim, realmente assim, autêntico mesmo, e realizado aqui na Terra quando ele vê a sua descendência prosperando em todas as áreas. Não significa prosperar em todas as áreas financeiramente ou adquirir bens, mas é prosperidade de paz, de alegria, princípios cristãos. Isso não existe maior Riqueza, satisfação, né? E riqueza para o ser humano. Então, quando os pais veem isso na descendência dele, falam assim, cumpri meu legado. Isso. Combati o bom combate, guardei a minha fé, completei minha carreira, né? Exatamente. É por aí. E assim, o que você acha que é o desafio da maternidade hoje? Porque a gente, né, a sua mãe teve os desafios dela lá com os filhos, na roça, né, a dificuldade financeira e tudo. Né, nesse momento, você mesmo já está bem sucedida, seus filhos estão encaminhados, né? Mas assim, o mundo mudou muito de lá para cá. A revolução tecnológica, né? Hoje, tudo, assim, quem viveu lá no analógico, né, entende o tamanho da transformação. E assim, o que você assim pode assim avaliar do que a gente vive hoje? O que seria um desafio assim que as mães precisam ficar atentas? Bom, o maior desafio é porque a gente não tem bete mais, a gente não tem as queimadas, não né? tem queimada, não Então, tem amarelinha, não tem aquelas brincadeiras da infância. Esse é o nosso maior desafio, porque infelizmente, o celular, esse aparelhinho tão pequenininho, está roubando a infância. Então, hoje é o meu maior desafio com a minha descendência. Agora, eu sinto que essa palavra de Paulo, né, da Bíblia, realmente ela é forte para mim hoje, né? Combati o bom combate, guardei a minha fé e prossigo para o alvo. Prosseguir para o alvo é glorificar o nome de Cristo, né, agora, nesse momento, nas minhas próximas gerações. E para glorificar o nome de Cristo, você tem que ter foco nisso. E o foco está totalmente desvirtuado. Crianças que não têm foco cristão, crianças que não querem ler um livro, crianças que se não ler um livro, não vai querer ler Bíblia. Não querem essa intimidade com Deus, porque, infelizmente, isso aqui tem tirado esse foco. São muitos atrativos. Se tira o foco de um adulto, imagina de uma criança, né? Com certeza. Então, assim, hoje meu desafio maior é esse. Hoje, por exemplo, eu tirei meu tempo, eu tiro 3 vezes na semana, pela manhã, para levar a Maria Vitória no tênis, na aula de pintura. Ah, que gracinha. Então, que é minha netinha. E eu faço de tudo. Ela ganhou um tablet, confisquei o tablet. Esse tablet tá perdido, que eu não sei onde ele tá. Sumiu. Eu esqueci. Ela pergunta sempre onde tá o tablet, não sei onde tá o tablet. Então, esse é o meu maior desafio, é trazer ela pro agora, para ela focar nas coisas que Das realmente artes vale a plásticas, pena. Né? Eu Artes posso plásticas. falar das artes plásticas. Aliás, eu tenho que te falar. Ela tem um dom da pintura. Mesmo, né? Pede para ela fazer uma releitura da minha tela lá Eu na sua vou árvore da ainda vida. fazer algo bem especial para vocês que eu tô preparando, tá? Para você fazer uma pintura linda num local lindo para ela ver. Sim. Porque o sonho dela é estar junto com o artista mesmo. Então, Maravilha. o meu desafio maior é trazer a essência, esses dons da minha nova geração, que vão ser meus netos. Meus filhos se identificaram com as profissões, está tudo organizado. Mas eu ainda puxo a orelha porque vai numa viagem, fotografia, postagem, selfies, e não curte aquele momento. Sim. Infelizmente, isso até para nós, né? Quando a gente se percebe... Precisa se policiar. Se Viver policiar. o momento, né? Então, eu não estou falando só deles. A hora que eu vejo, a gente está em vez de você ali, nossa, que coisa linda, você está ali só fotografando e não vive o momento. Então, isso eu mostro para eles, que a gente deve sim, faz a fotografia, guarda. Amanhã você vai postar, mas você vai viver aquele momento. Isso é um desafio muito grande que eu ainda encaro com meus filhos, porque é uma geração de postagens, é uma geração de apresentar onde eu estou, o que eu estou comendo. Então, isso é um grande desafio, porque não vive o momento e quando você vê, você passou por aquele momento e não teve aquela experiência que gera alegria, que gera paz. E quanto a Maria Vitória, é um pouquinho mais difícil porque tem pais que liberam celular com 4 anos, com 5, 6 anos. E como explicar isso para ela? Então, o que eu fiz? Eu forjei a Maria Vitória nos horários. Então, ela não tem tempo.
O tempo que ela tem livre, ou ela está numa quadra de tênis, ou ela está fazendo aula de pintura, ou ela está brincando com a coleguinha no playground. Depois, né, ela está na escola. Ela não tem tempo para isso. Chega o final de semana, a gente faz com que ela possa estar bem envolvida, entrosada nas conversas, para ela não ter acesso às telas e não ter esse desejo. Então, ela tem 8 anos e, graças a Deus, ela está livre desse mal. Né? Ia ser uma coisa. Então, esse é o meu maior desafio, e eu falo para eles: olha, ela é a minha primeira neta. Se eu conseguir isso nela, ela vai agora levar para os primos. Quando os primos vierem, vão querer ser como ela. Sim. Né? Vão olhar para ela, bem sucedida, porque ela é bem financista, sabe? Qualquer coisa ela quer vender. Ela falou assim: não dá pra gente já vender esses quadros que eu tô pintando, não, vovó? Ah, gracinha. Sininha, e assim, a gente pode entrar nessa questão aí. Nós somos mais ou menos da mesma idade. Eu acho que você é um pouquinho mais velho, né? Que eu, ou não? Todas as vezes você faz essa piadinha. Eu acho que é a diferença de um ou Fala dois. que ele é meu irmão mais velho, né? Eu sou um pouquinho mais velho. Mas assim, nós somos criados uma geração muito bacana na questão de relações interpessoais. Meu Deus. Eu lembro do meu pai, eu sou o caçula de 4, né? Nós não chegávamos em um lugar que esse toquinho de menino vai pegar na mão do tio e tal, perguntar como é que ele tá. Vai dar benção. Vai dar benção, pedir a benção. Isso. E é um valor que nós estamos perdendo, assim. Total. Isso não existe. As pessoas criticam hoje, né? Os pais que ensinam isso. Mas aí que vira uma Silvinha na vida, né? Vendedora absurda, né? Comunicativa, porque aprendeu de berço. Aprendeu de berço. Então, esses valores, como você me perguntou, qual que é o maior desafio? É eu trazer os valores, tá, que eu recebi, principalmente de uma roça, né? Principalmente de um interior, onde os valores eram mais arraigados ainda, né? E eu me lembro muito bem essa questão, assim, da humanidade, da fraternidade, né? A gente matava um porco e meu pai falava assim: leva agora a provinha. Então, aquela prova de carne, eu já esperava, porque aquilo me dava uma alegria tão grande, que era justamente bem próximo do almoço dos vizinhos na roça. Então, ele separava as provinhas, eu montava num cavalo ali com meus 12 anos de idade, ia levar. E quando eu chegava, quantas vezes eu cheguei naquelas casas bem simples, e às vezes eu estava ali só com arroz e feijão, e quando eu entregava a carne para eles, eu falei assim: nossa, chegou na hora. Que coisa boa. Não, mas peraí, eu tô mandando uma coisa de volta aqui. Aí mandava depois já uma rapadura, uma fruta, um pé de mandioca. Então, eu aprendi nesses valores que isso traz alegria. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: mas por que você gosta tanto assim de ajudar pessoas, das pessoas ficarem... Mas é porque, na realidade, quando você ajuda, quem mais ajudado é você, né? Então, quando você oferece alguma coisa para a pessoa, eu falava assim: nossa, mas que alegria, eu voltava daquilo lá, eu me lembro como se fosse hoje, como eles estavam gratos. Então, eu levava 3 quilos de carne, voltava com 6 quilos de outra coisa. Existe isso hoje? É a lei da semeadura, né, Silvinha? Exatamente. É muito difícil. Você entrega, a pessoa fala assim: mas não faz isso mais, não. Eu tive isso, eu tive essa experiência no meu condomínio. Ia cheia, voltava cheia. Eu plantei banana, aquele tanto de banana, né? Aquela quantidade de banana. E aí eu tinha que distribuir para os vizinhos, né? E aí eu comecei a distribuir banana para todo mundo, né? Lá no Alphaville. E num tamanho, hoje tem banana, meu Deus, vou trazer banana para vocês. E eu falei: eu vou oferecer banana e vou dar banana. Então, assim, eu percebo que às vezes as pessoas não estão acostumadas para receber e nem querem tanto, porque elas não querem retribuir, não querem ter a obrigação, né? Então, assim, e não critico, porque esse é o mundo de hoje, da falta do tempo. Da falta de você valorizar aquilo que mais te gera alegria, porque as pessoas estão tão no automático que acham que no adquirir coisas que vai te trazer alegria. A frustração tá aí. Então, eu não quero que os meus netos sejam frustrados nessa geração, achando que dinheiro vai trazer essa alegria. Primeiro, eu quero que os dons deles sejam ativados. Eu quero, se ela tem dom para artes, vamos para artes. Vamos fazer um esporte fundamental. Exatamente. Fundamental. O esporte muda comunidades, fundamental. muda cidades. Né? Então, eu jogava handball desde criancinha. Antes era bete na fazenda, depois handball na minha época aí, que eu fui para a cidade estudar depois dos meus 12 anos. E isso eu não vou deixar de forma nenhuma de incutir isso na cabeça dos meus netos. Então, essa é o meu maior desafio hoje, entendeu? É fazer com que eles carreguem esse legado lá da minha infância, da minha adolescência, e que deu certo. Né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. É tão verdade isso que você falou, que eu percebo isso na criação do nosso filho. Essa coisa assim, a gente parece que a gente está nadando contra a maré.
enquanto todo mundo está indo por um caminho, a gente está ao contrário. Isso. O Leandro Isaac, ele ficou sem celular até os 14 anos. Olha isso. E todo mundo à nossa volta achava um absurdo. Nossa, mas ele tem 14 anos e não tem um celular. Eu falei, não, ele não precisa de celular. Não tem necessidade. E aí, assim, isso forjou o Leandro Isaac de uma forma que onde ele passa hoje, ele se destaca. Tá vendo? Ele aprendeu a se comunicar. Entendeu? Então, assim, ele entra na conversa dos adultos, ele fala no mesmo nível, e as pessoas ficam admiradas da desenvoltura dele, do interesse olhe, dele pela pelos idade assuntos. dele, porque essa geração, Sim. vocês são vitoriosos. Não, Vitoriosos, porque isso aí certeza. é que faz com que ele seja essa pessoa comunicativa e entrose socialmente. Sim. A criança ou adolescente que pega isso aqui muito rápido é uma criança muito introspectiva. É uma criança que não sabe conversar, porque o mundo dela é esse aqui. É Não, um mundo online, não é um mundo social, não é um Quantos mundo colegas offline. dele só fica, a gente chega pra conversar com eles, eles nem olham no olho da gente, Sim. o olho na tela, tempo todo. sim, Sim, é dessa sabe? forma. Já tem pesquisas, dados Sim. aí, né, de depressão, né? Muita. Muito problema. Muito emocional, suicídio né? de crianças e adolescentes. sim. Porque Sim. não aprendeu a se frustrar, entendeu? Sim. O pai, às vezes, tira o celular de um jeito errado e ele se revolta. E Na realidade, não tem a qualidade do tempo, da educação, porque aí o pai chega, a criança está dentro do quarto, o adolescente está dentro do quarto, e ali tem tempo de educar, tem tempo de ter uma conversa? Não tem. Senta na mesa com o celular. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. E aí eu venho na contramão disso. Então, hoje, né, tá a Maria Vitória como minha netinha, assim, que eu posso lapidá-la, né, que eu tô tendo esse tempo, que meus filhos agora assumiu um pouco mais do espaço, né, e hoje eu posso trazer isso para ela, esse conceito de vida que traz alegria de verdade, que traz paz. Hoje eu vendo ela jogar, né? ali, ela brincava e ria. Falei assim, gente, eu nem tô acreditando que eu tô conseguindo, né? Que a gente tá conseguindo, porque a Natália também, ela compactua com a mesma ideia minha, né? Sim, Então, graças a Deus que os meus filhos também compactuam com essa mesma ideia, né? Da gente trazer esses valores do passado para a nossa atualidade e não deixar que os nossos filhos se percam nesse mundo digital. Isso é o principal, esse é o meu desafio maior, não é dinheiro, não é conquistas, eu falo assim que o que eu conquistei é a minha geração saudável, isso é meu maior valor, é a mente saudável, livre de ansiedade. Pode ter até uma ansiedade, obviamente, que deve ter sim, né? Mas aquela ansiedade normal para controlada, para conquistar as coisas, Sim, né? Mas não essa ansiedade que o mundo está vivendo hoje. Então, isso para mim não tem riqueza maior, não é verdade? E assim, isso também acontece porque assim, a gente, né, cá para nós, é muito mais fácil você dar um celular para a criança e não precisar cuidar dela. Não precisar dialogar, não discutir precisar um orientar, assunto. exatamente. Você coloca o celular na mão dela, ela fica quietinha. Você não precisa brigar. Só que você perdeu aquela sensação, aquela função de ser mãe, de educar, entendeu? Você deixou ao Léo, você deixou para a influencer educar sua filha, entendeu? Aquela falsa realidade da internet, porque a gente sabe que a vida de todo mundo não é daquela forma, né? Perfeita, só posta os melhores momentos. Então, quando a criança é criada pela babá eletrônica, né? Vamos dizer assim, que é o celular, ela não aprende a se frustrar, ela não sabe receber um não, ela não teve limites, você entregou o celular dela e deixou de ser mãe. Exatamente. Então, assim, as pessoas, a gente até fala, eles querem fazer filhos, mas eles não querem ser pais. Exatamente, você falou tudo. Então, assim, graças a Deus, assim, nós temos o mesmo conceito, né? Então, eu acho que a proximidade de uma mãe com os filhos vai fazer com que você tenha uma próxima geração, que são seus netos saudáveis. Porque também, se os seus filhos não compactuarem com a mesma ideia, você confronta, né? Aí você não quer dar um celular, mas o seu filho, o que tem, mãe? Então, graças a Deus, essa questão de aceitar o que a mãe fala, né? De corresponder a um chamado de uma mãe, a obediência. A obediência. Isso vai trazer um futuro melhor. Então, e é como você falou, a cadeia veio daí. Eu obedeci meu pai e minha mãe, e hoje eu vejo meus filhos me obedecendo quando eu faço um pedido, que às vezes eles não têm tanta maturidade para entender. Porque às vezes no início eles começaram a falar, o que tem um tablet? Eu falei, não.
meus filhos. O que tem? Ela só vai brincar. Não, começa por aí. Vamos guardar o tablet para ela brincar com coisas, né? Brincadeiras lúdicas. Manuais. E hoje ela ama ler. Ela lê um livro dessa de 8 anos, ela lê um, ela quer ler outro, ela quer ler outro. Que dia que uma criança de 8 anos, ela tem essa vontade. Então, quando a gente vai no espaço de leitura, quando está tendo aquelas feiras, né, culturais no Flamboyant, ela já fala assim, não, tá tendo uma feira cultural, vamos lá ver os livros que tá tendo. Coisa mais linda do mundo. Muito rico isso. Aí quando ela me pede algo, igual nós fomos comprar pincéis, tintas, né, e tal, pra aula dela, né, de pintura, pode me pedir trocentas coisas que eu vou lá e compro com o maior prazer. Então, é isso que é o incentivo, né? Eu acho que a gente tem que incentivar a viver realmente aquilo que você vai viajar na sua mente, que vai te trazer paz, que realmente vai fazer você um ser humano de verdade, né? De equilíbrio emocionalmente. E o equilíbrio emocional tá em você, tá no agora, você concentrar naquilo que você faz. E, infelizmente, o eletrônico, tela de celular, ele te faz desfocar de tudo. Você não vai ser um profissional bom, você vai ser igual um pato, né? Nem voa direito, nem caminha direito, não anda direito. E eu quero que ela seja realmente feliz naquilo que ela está fazendo e realmente viajar naquilo que ela está fazendo. Que é como antigamente que a gente fazia. A gente ia fazer algo, a mãe ia ensinar a bordar. A gente bordava ali, meu Deus, eu passava a tarde inteira querendo. Aí no outro dia acordava. Nossa, eu quero pegar e quero voltar no bordado. Enquanto eu não terminar. Existe isso hoje? Pipa, brincava de pipa, soltar pipa. Soltar pipa. Só que aí tinha que fazer a pipa, né? Fazer a pipa. Pegava o bambu. Ficava a tarde toda, dava as brigas, né? Tudo aquilo, né? Era o que trazia realmente alegria. Essa alegria de verdade, né? Que hoje não sorri. Adolescente não sorri. Eu, da área estética, né, da odontologia estética, acho estranho quando eu vou fazer um tratamento assim dos adolescentes, e isso tem me preocupado muito. Eles chegam, a gente pede para sorrir, eles não sorriem. Muito triste, abatido, para uma alma abatida, mas eles querem melhorar o sorriso, porque às vezes eles imaginam que aquilo ali também está trazendo, às vezes, um certo desconforto na autoimagem e, consequentemente, na autoestima. Então, eu faço com que eles se sintam felizes por autoestima, né? Muitas vezes eu preciso de melhorar isso. Mas assim que a gente pede para sorrir novamente, eles vão dar aquele sorriso, mas você sabe que não é de lá de dentro, aquela coisa engraçada que a gente tinha do passado, né? Então esse resgate da alegria na nossa geração, isso é uma urgência, né? Até uma coisa para a gente rir um pouquinho, é de um legado que eu tenho, a imagem da minha mãe, né? É porque nós somos 4 filhos e nós éramos, assim, adolescentes leiteiros, né? Você sabe da história. Demais. E aí, assim, chegava de madrugada, quase toda madrugada, vinha o fantasminha ungido, que era minha mãe de camisola branca, né? Leandro, deixa eu terminar a história. Pode. Eu vou terminar, você sabe por quê? Eu vou te falar o tanto que isso marcou minha vida. Eu tenho que te contar isso agora, ao vivo aqui, para todo mundo saber. O dia que você me contou essa história, eu faço literalmente, não vou falar todos os dias, mas todas as madrugadas, eu ando nos corredores e vou no quarto de cada um. De camisola branca? De camisola, não vou falar de camisola branca. Colorida, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu vou e unjo as portas dos meus filhos. Desde quando você me falou aquilo, isso há mais ou menos uns 12 anos atrás. Então. E eu lembro disso, todas as vezes que eu tô andando no corredor e tô orando, você vem na minha mente como se fosse assim, você falando assim, a minha mãe orou pelos filhos e todos eles seguiram as carreiras, são homens dignos, são homens honrados, né? A Vânia, o poder da oração. Então é isso, né? Pra você ver que eu guardei. E assim, meu pai também orava por nós, mas meu pai já entrava com a toalha pra ver se tinha muriçoca chupando sangue. Aí a gente fala, pai, você tá me acordando, ele dá uma toalhada na gente, seu bobo, eu tô aqui pra, né, te livrar desses, chupar seu sangue. E a mãe toda doce, né? E ao mesmo tempo com aquela unção de Deus orando por nós. E firme na fé e na oração. Nós estamos, né? Temos a resposta dessas orações, né? Todos na igreja, todos firmes com as suas famílias. Isso aí, para mim, é um exemplo. E quando você me falou sobre isso, eu intensifiquei mais oração na madrugada sobre os quartos, os umbrais dos quartos dos meus filhos. Sim.
E as crianças, né? Desde criancinha eu sempre tive dentro da igreja, que para mim isso é para mim hoje é o desafio também maior, o segundo desafio maior é sobre essas crianças estarem sendo discipuladas, né? Eu acho que Isso é muito importante, porque se legado você da não fé, leva na criança, a criança dificilmente você vai levar na adolescência, exatamente. né? Começa de cedo, né? O legado da fé, O né? legado da fé. Então é maravilhoso, assim. E assim, os nossos ouvintes, né, as mães, né, que estão nos ouvindo, assim, fica aí um incentivo, né? Que você pode falar para essas mães, né? As mães que estão começando agora, né? De primeira viagem, com todo esse desafio, né? Que a Hélida propôs a pergunta para você, um desafio de gerar homens fortes, mulheres fortes, né? Porque filhos fortes tem uma nação forte, né? Amém. A gente vê às vezes acontecendo tanta coisa na política, tanta Amém. coisa difícil, porque chegam pessoas lá despreparadas. Sim. Às vezes de mau caráter. Sim. Né? Porque não teve aquela educação sólida, né? Sim. Que veio lá de berço, né? Exatamente. Então, assim, se você quiser falar um pouquinho para as mães Bom, aí que estão eu começando. quero dar dica para duas classes de mãe, né? Aquela mãe que está do lado ali ainda do seu esposo, né, do pai, né, que tem ali o apoio do pai, que permaneça firme, né, nessa unção do casamento, que é muito importante os filhos verem isso, né, obviamente, né. Eu acredito que a carga dessa mãe ela é mais leve, né, porque tem um pai ali presente, ajudando e tudo, né. Então eu acredito que a firmeza dela em oração e fé vai fazer com que esses filhos trilhem os caminhos, né, da paz, da alegria, né, fazer com que esse ambiente seja um ambiente também saudável, que não adianta estar casado e os filhos permanecer num ambiente de brigas, Sim. um ambiente onde ele fica até com medo do casamento, né? Eu acho que muitas disfunções, né, da adolescência e depois de um futuro adulto vem de um lar disfuncional. Então, eu acredito que essas mães que estão aí permanecendo no casamento, que devem buscar em Deus mesmo, permanecer no casamento em oração para que tenha paz, que seja realmente um lar funcional. E para outra classe de mãe, as mães solos, né? As mães que passaram por um divórcio, né? Que é no meu caso, para finalizar, porque às vezes podem ter mães aí pensando assim, não, mas provavelmente ela teve um marido que sustentou, que teve o tempo todo, vocês sabem da minha história, né? Então, eu tenho, inclusive, o meu documentário está numa série que chama Evangélicos, está no G1, se quiserem assistir, que chama Evangélicos, e conta bem a história de toda a minha vida, no sentido lá dos meus pais, a honra dos meus pais, mas também a minha história também, né, dos meus relacionamentos matrimoniais que não foram tão felizes, né? Mas, assim, mesmo assim, eu persisti em fé, em oração, para levar meus filhos para a casa de Deus. Então, eu tive o divórcio do meu marido, mas eu não divorciei dos meus filhos. Então, eu permaneci muito com essa fé, essa coragem que Deus me deu. Por vezes, eu falava, meu Deus, me dá força. Né? Às vezes, há uma ausência financeira, uma escassez financeira, escassez de força física mesmo. Teve muitas vezes, muito choro, muita lágrima, mas hoje eu venci. Aí, olha só. Né? Então, para essas mãezinhas solo aí, que às vezes percebe assim, que está tão difícil, que está tão complicado, que às vezes não tem tanto apoio, às vezes do ex-marido, isso não é desculpa, porque eu falo que meu Deus é o meu marido, né? Então, eu acredito que mesmo que aquelas estão casadas, o nosso Deus tem que ser o nosso centro, né? É o nosso marido, e através dele a força vem, mesmo para permanecer num casamento abençoado, e mesmo aquelas que infelizmente não conseguiram permanecer. Mas hoje eu sei que eu tenho um legado para os meus filhos de força, fé e coragem, para que eles possam, assim, trilhar os caminhos da fé e da perseverança. Não é porque não deu certo em alguma área da vida que eu vou me abater, que eu vou ter autocomiseração ou vitimismo, não. Eu simplesmente mostrei para eles que com fé e com Deus no coração a gente conserta coisas, a gente se modula, se perdoa, porque muitas vezes eu também não me perdoei por às vezes falhas minhas também, eu me coloco como uma pessoa falha, mas com o passar do tempo Deus vai te lapidando nesse deserto que você passa e depois passa, não fica nele. Sim. E quando você vê lá, o oásis está prontinho para você, porque Deus já sabia que você passaria por tudo isso. Então, sempre acredito que Deus está pegando a sua mão aí. E Ele que tem o final da história é dele, não é nossa, né? Então, a gente não precisa de deitar preocupada, acordar preocupada, porque Ele me honrou e vai de honrar vocês também. Amém. Né?
Então, nós já estamos assim caminhando para o final, né? Falo muito, né? Não, Que imagina. isso? Nós estamos aqui bebendo, Silvinha, né? com você vamos ter que fazer mais podcast, né? Tem muita coisa para a gente compartilhar. Vai pensando aí numa chave para você deixar para essas mães, né? Dentro aí do tema do nosso programa, que é o nosso... Para tudo prosperar. Do nosso podcast, Para Tudo Prosperar. Você deixar uma chave aí final. E vamos agradecer os nossos patrocinadores, Sim, né? A gente quer agradecer a Traço Acabamentos, né? Para os lojistas aí do ramo da decoração. São fornecedores nossos de longa data e são muito capacitados, com produtos diversos, assim, que atendem toda a sua clientela. A gente agradece também a Reflex Iluminação, que, né, fez toda a produção aqui da nossa iluminação do estúdio e acompanha a gente nos projetos ao longo da nossa carreira, que são excelentes também. E agradecer o pudim da Ed. Não, você tem que falar assim, o pudim, o O melhor pudim pudim da Ed. de Goiás. Você vai comer, sim. Vou. Ah. Ai, que Os delícia. nossos convidados têm um lanchinho agora, um brunch. Que delícia. Né? Isso. Com o pudim da Ed, você vai ver que delícia. Exatamente. Já quero o telefone da Ed. Ela não Isso. deixa a gente na mão e um pudim caseiro mesmo, delícia, assim, para quem faz eventos, assim como a Silvinha, que Olha, faz eventos quero. sempre. Você vai gostar do que ela tem para oferecer. Isso. Então, Silvinha, nós queremos te agradecer demais, né? Mas deixa antes para nós uma chave aí, né? Como que essa mãe, né, pode prosperar, né? Deixando um legado. O que seria mais importante, assim, Bom, dizer para essa mãe, essa mulher? o pilar principal chama-se Cristo, né? Então, eu sempre, desde criança, eu tenho essa fidelidade, né, com esse amor de Cristo sobre a minha vida. É como se ele tivesse ali, eu sinto que ele tivesse ali o tempo todo, que ele está o tempo todo comigo, me dando força, me dando capacitação. E independente dos vales, das lutas que eu passei, né, das percas que eu tive, né, em relacionamentos, eu sempre tive essa convicção que Deus me ajudaria. E que através dele eu tivesse a sabedoria, o conhecimento, o discernimento do Espírito Santo de Deus para educar meus filhos. Então eu peço muito sabedoria e conhecimento a Deus para que eu possa falar na forma correta, no momento correto. Às vezes eu espiroco um pouquinho, né? Como toda mãe, né? Você é humana, né? É normal. Aí quando eles vêm falar assim, não, mas todo mundo tá fazendo, e você não é todo mundo, né? Essa frase é clássica. E na minha época, né, do meu pai, que a chinela voou, de vez em quando a chinela também voou, né? Porque eu acho que quando você tem que ser rígido, tem que ser rígido. E meus filhos passaram por essa mesma rigidez. Eu acredito que pais e mães têm que ser, sim, carregar um pouco dessa rigidez, né? E eu acredito que com Deus a gente vence. Independente da situação, independente se teve um divórcio, independente se essa mãe cria esses filhos sozinha, eu sou a prova viva de que eu consegui, mas através desse poder de Deus que me capacitou, é isso. Então, para tudo prosperar, hoje eu vejo ali uma clínica mais de 2.000 metros quadrados, que quando eu comprei aquele espaço, eu olhei uma plaquinha lá no fundo, né? E tava toda caidinha, acho que da Provenda. E aí eu falei assim, no setor marista, né? Falei, nossa, será que esse imóvel tá aqui à venda? Então eu sempre fui assim, Deus sempre me deu sinais. Coloca o pé e eu vou abrir o mar. Isso aí pra mim é muito nítido. Meu pai, vai lá e faz, porque esse negócio vai dar certo, você vai vir me honrar. Então a honra é muito importante. Mas o acreditar, quando Deus te fala algo, vai e acredita. Eu tinha 50 mil de cheque pré-datado e o imóvel valia 1.300.000. Falei assim, uai, vai que eu tiro um financiamento, um negócio assim, né? E hoje o imóvel vale mais do que seus 18 milhões, você é corretor, você sabe também, você está nessa área. E eu vejo que eu obedeci à voz de Deus. Então, para você obedecer à voz de Deus, você tem que ter intimidade, oração, buscar a Deus, buscar uma igreja, levar seus filhos para a igreja, levar seus filhos para ter essa comunhão com Cristo, porque aí você está buscando o abençoador, não são as bênçãos. E você não faz isso, não é porque, vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Você faz isso porque é isso que te gera paz e alegria, em primeira instância. Independente se a bênção vir ou não. Então, prosperidade, para mim, é essa paz, essa alegria que hoje é raro e é o nosso ativo maior. É a nossa maior riqueza. Verdade. É a nossa maior riqueza, porque muitos milionários, muitos bilionários estão sem paz e sem alegria. E é esse meu maior desafio. E para tudo prosperar é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. E você começa a prosperar dentro de você e depois o resto acontece.
Acontece, é certeza que acontece. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, né? É por aí. É isso aí. Então, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para a Hélida, né? Minha esposa, a mãe sensacional, né? Então, assim, ela tá formando um homem, né? De caráter. Sim. E, assim, tem a minha ajuda, mas eu vejo que, assim, a sintonia deles é muito forte, é maravilhosa demais. E te desejar também um feliz Dia das Mães. Obrigada. Né? Então, assim, estar orando por vocês. Amém. Que vocês tenham sempre essa força, essa direção do Senhor na vida de vocês, Amém. que vocês estão fazendo a diferença. Esse legado que vocês estão deixando, né, vai abençoar o mundo, né? Amém. E as nossas ouvintes também, né, do nosso podcast, as mamães, nós queremos deixar um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe ricamente vocês. E como a Silvinha disse, né, ponha Deus em primeiro lugar, força, né, que o Senhor dá sabedoria, né, para vocês verem os seus filhos rompendo, né, e crescendo cada vez mais. Então, muito obrigado a vocês. Nós vamos ficando por aqui. Quer falar mais alguma coisa? É desejar também, né, que seja um dia muito feliz com seus filhos ao redor da mesa, né, com quem tem a sua mãe, aproveite a sua mãe, porque esse tempo passa e a saudade fica, né? Então, não deixa perder para dar o valor, né? Verdade. Valoriza enquanto tem, abraça e vai atrás né, e honra sua mãe, porque o presente de Deus é esse, é ter uma família unida, é colher os frutos desse relacionamento. Então, não perca essa chance. Hoje é dia de celebrar a vida das nossas mães. Né? A dona Etelvina, a mãe da Hélida, minha mãe também. E a minha mãe, a dona Irani, né? Feliz Dia das Mães para vocês. Que o Senhor cubra todas, né? Amém. Muitas bênçãos. Amém. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns, mãezinha. Obrigada, linda, querida. Pela sua força, pela sua garra, né? E desejar para minha mãezinha também, né? Sim. Osmira, que chama de Rose, Feliz Dia das Mães, guerreira de fé e de oração, né? Para todas. Para todas as mães, um Feliz Dia das Mães. Obrigado, até o próximo episódio. Amém.